Patrícia! Voltamos para mais alguns minutos de devaneio. E aí, você é um ser emocionado, emocionada, emocionade? A gente vive numa sociedade muito que sustenta uma persona muito racional, né? Uma persona que não pode demonstrar aquilo que sente, que não pode ser emocionada, que não pode ser sensível. Emoções e sentimentos estão intimamente ligados com algo fraco, com uma característica de fraqueza. Mas a questão é que somos seres humanos e sentimos. E por sentir, a gente acaba se assustando. E a gente acaba lidando realmente com um lado nosso mais que Jung chama de ânima, que é o nosso lado mais feminino, mais receptivo, que todo mundo carrega. Meninos, meninas e menines. Mas a gente vive numa cultura muito patriarcal, no meio onde o sentir, o se emocionar é algo muito, muito ruim, o que nos torna seres analfabetos emocionais. E o processo de análise, processo de terapia, ele ajuda muito a gente a aprender a nomear aquilo que a gente sente, reconhecer que a gente sente. E aí, quando eu digo o sentimento, eu não quero adentrar muito esse campo do positivo e negativo. Então, sentir raiva é feio, sentir inveja te torna uma pessoa ruim, baixo astral, ou se você admira muito uma pessoa, você é extremamente emocionado e já está apaixonado. Não é essa a questão. A questão é que a gente sente. Todo mundo sente dor, sente prazer, sente medo, sente vergonha. Sentir é natural. Aprender a nomear e reconhecer aquilo que a gente sente é super importante para que a gente consiga aprender a lidar com essas emoções quando elas se apresentam. Gatilhos geralmente são externos, que fazem com que a gente entre em contato com as nossas emoções. E aí vem a questão cultural que faz com que a gente abafe isso, finja que não aconteceu, racionalize e siga em frente. O processo de análise busca abrir esse baú ou levantar esse tapete, pegar tudo isso e começar a confrontar. Lógico que é dentro do tempo, das possibilidades e do querer do analisando. Nada é forçado, nada é julgado. Então, nesse caso, aprender a nomear aquilo que a gente sente, aceitar o sentimento e aprender a lidar com isso é o processo de autoconhecimento. Volto a dizer, o tempo desse processo depende de cada um, depende da história e da experiência de cada um e da bagagem que cada um carrega dentro de seu histórico familiar. É muito comum, principalmente quando se atende homens, que esse processo de reconhecimento emocional seja um pouco mais difícil. Fazer com que um homem chore no setting é algo que pode demorar muito tempo até ele conseguir extravasar toda essa emoção para fora, né? Ou expor a sua vulnerabilidade. Então, é importante que a gente comece a se assumir seres emocionados, a assumir que somos seres que somos movidos por emoções. Quando a gente escuta uma música que a gente gosta, a emoção ela vem, não tem como controlar.
porque ela te transporta para uma determinada situação, para um determinado momento da vida, e aí a gente entra no campo do nosso inconsciente, que ele é atemporal. Então, se eu perguntar para você, putz, me traz uma memória muito bacana da sua infância, automaticamente essa memória vem com uma sobrecarga emocional boa. Então é muito fácil, provavelmente vai existir um sorriso na lembrança, vai existir um momento de ai, putz, que delícia, nossa, uma sensação, uma emoção boa vem junto. E o contrário também acontece se eu pedir para você me lembrar uma situação que te marcou de forma negativa. A emoção vem junto. Então, volto a dizer, reconhecer essa emoção e permitir-se ser um ser emocionado faz com que a gente entre em contato com o nosso mais profundo ser, com o nosso mais profundo pertencer a nós mesmos. Faz com que a gente entre em contato com o nosso self, com aquilo que a gente realmente carrega e vem desenvolvendo ao longo, se você tem uma crença reencarnacionista, ao longo das existências ou ao longo dessa mesma vida. É importante a gente começar a olhar um pouco mais para as nossas emoções, reconhecê-las, aceitá-las, nomeá-las e entender em quais momentos elas aparecem, porque assim fica mais fácil a gente lidar com as situações que se repetem ao longo das nossas vidas. Então, aí eu deixo a pergunta, como sempre. Você é um ser emocionado, emocionada, emocionade? Você se permite ser emocionado, emocionada, emocionade? E se você não se permite, para onde vai toda essa emoção? Você somatiza no corpo? Você transfere para os outros? Você descarrega no trabalho? Para algum lugar isso tudo tem que ir. É isso. Mais uma vez, reforço e nunca vou deixar de reforçar que eu não trago respostas, não é essa a ideia. Eu acho que a gente tem que fazer um processo de questionamento, um processo de revisão, um processo de nomeação daquilo que a gente sente, pensa, daquilo que a gente valoriza, porque é assim que a gente caminha na direção de nós mesmos, na direção do nosso próprio conhecimento, da nossa própria sabedoria. Que bom ter você comigo ainda e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigada. Até. Tchau, tchau.